Bom dia, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Nós estamos aqui reunidos, a gente está hoje finalizando a série sobre resoluções em 2026. A gente passou por um longo caminho aí desde janeiro e hoje chegamos ao fim desta série. Então, hoje a gente vai chegar ao final do capítulo 17 de João. Então, você que está com a sua Bíblia aí, abre em João 17. A gente vai passar por ele algumas vezes, mas o enfoque hoje está no versículo 24. E a gente, conforme a gente foi estudando, a gente foi ouvindo sobre as resoluções, sobre reordenar o nosso coração, sobre olhar para aquilo que devemos olhar de fato, para a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. A gente olha para uma lista que parece ser uma lista somente de afazeres, mas não é exatamente assim. Porque é diferente. Por exemplo, talvez alguns aqui tenham a prática de estabelecer listas no começo do ano, ou na virada, no final do ano, olhando para 2026 ou para o ano seguinte, planejando algumas coisas que desejam melhorar em sua vida. Talvez você tenha colocado na sua lista ir para academia. Ir para academia, qual é o objetivo? Você olha pensando no emagrecimento, no fortalecimento dos músculos, numa melhoria de condição física. Talvez você se inscreveu para um concurso, então na sua lista tem lá separar tempo para estudar. Ou você deveria, pelo menos, se preparar, se você se inscreveu. Ou talvez você esteja mirando na sua carreira, na sua caminhada profissional, você tem pensado em melhorar e você faz uma faculdade, faz uma pós-graduação, faz alguns cursos. E quando a gente olha para esses tipos de listas, você pode indicar qualquer outra coisa aqui pertinente, sei lá, estudar um novo idioma, por exemplo. Mas o que essa lista tem em comum? São coisas que nós fazemos mirando o objetivo, mas a gente não tem certeza se aquele objetivo vai se concretizar. Porque talvez você comece o curso de idioma sim, mas talvez você não finalize. Então você não conseguiu aprender tanto quanto deveria. Talvez você começou na academia, e em fevereiro você já não está indo mais. Talvez no concurso você estava lá firme, estudando todo dia, mas agora em fevereiro, já feriadão, eu penso nisso depois, o concurso, sei lá, é no meio do ano, eu vou deixar para ver isso depois, e aí você não se prepara adequadamente. Então todas essas coisas a gente percebe que elas dependem de nós exatamente, e mesmo que a gente faça tudo certinho, a gente não garante o resultado. Pode ser que você fique firme em tudo isso. Na verdade, talvez você fique firme ali na academia, no estudo de idiomas, e você vai atingir o resultado sim, mas isso é garantido? Não é. Não é garantido. Quantas pessoas a gente conhece que passaram tempos a fio aí, a gente vê pessoas estudando, pessoas batalhando, mas a pessoa às vezes não evoluiu na carreira, a pessoa não melhorou no idioma, a pessoa não conseguiu atingir o objetivo físico que ela estava esperando. Então, em todos esses casos, o futuro é incerto e a gente não consegue garantir os resultados. Diferente da lista das resoluções que a gente viu aqui. E o resultado é garantido. Por quê? Não somos nós quem atingimos o objetivo já foi conquistado por Cristo. Então, quem está na linha de chegada dos resultados é o próprio Senhor Jesus. Então, as resoluções que nós estudamos até aqui foi para que a gente pudesse chegar nesse final do capítulo 17 de João tendo esperança. Porque não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso mérito de fazer algo, de conseguir fazer algo, mas é porque Cristo já fez por nós. E o que nós vimos aí no capítulo 17? A gente viu conforme a gente foi estudando a série, a gente viu alguns pontos. O primeiro ponto que a gente viu foi conhecer a Deus, e a gente vai ver em João 3, a gente vai começar a fazer a leitura, João 17, versículo 3, que diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o Senhor Jesus fala aqui que a vida eterna é conhecer a Deus, é ter um relacionamento com Deus. Então não existe vida eterna somente você seguindo uma listinha de regras, não. A vida eterna está diretamente relacionada ao conhecer a Deus, ao ter relacionamento com Deus. E como que a gente tem esse relacionamento com Deus? É vivendo através da palavra. Versículo 17 de João 17, o Senhor Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, por onde nós conhecemos a Deus e por onde nós seremos santificados? Por meio da palavra, pelo conhecimento da palavra. Não é pela nossa própria capacidade de buscar a Deus, porque nós não temos essa capacidade. É Deus quem se revela a nós através da palavra. E é Ele quem fala conosco através dela. E Jesus fala sobre santidade também, é aqui no versículo 17, mas nos versículos 16 a 19 ele fala sobre santidade, que diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A santidade, ela não é um mero moralismo. Não é você ser o santinho dos ambientes, o certinho. Não é isso, é você ser separado. E na verdade, a palavra santificação está relacionada a isso, né? A ser separado para viver para Deus. Você vai viver contra
cultura, né, que a gente fala, contra o mundo, contra a forma de pensar do mundo. E ser santo é isso, é você viver com os princípios do reino, é você viver de acordo com aquilo que Deus espera de você, e não você ser melhor do que os outros, porque não é esse o objetivo. Nós não somos melhores, nós que já conhecemos a palavra, que conhecemos a Cristo, nós dependemos de Cristo tanto quanto qualquer outra pessoa. Então não é por nossa própria capacidade, mas a gente busca viver em santidade justamente porque o Senhor já nos resgatou. Nós também vimos, e pensando nisso de que nós não temos mérito, de que nós somos dependentes totalmente de Deus. E o que nós fazemos entendendo que nós somos dependentes? Nós oramos. E a oração é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. E a gente vai ler alguns versículos intercalados, não em sequência. Versículo 1. O Senhor Jesus, então, ele dá o exemplo e ele sempre esteve orando, ele sempre esteve diante do Pai em independência. Mesmo ele sendo o próprio Deus, ele sempre esteve em dependência do Pai. Então o próprio Senhor Jesus diz no versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Versículo 9. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Versículo 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então o Senhor Jesus ora por seus discípulos, porque entende que eles são incapazes, que eles dependem do cuidado do Senhor. Então o Senhor Jesus se coloca diante do Pai, intercedendo por eles, mostrando que é a oração, que é essa ferramenta que Deus coloca em nossas mãos para que a gente se coloque em dependência diante do Pai. E a oração, ela mostra quem nós somos diante de Deus, que nós não somos autossuficientes, que nós dependemos de um Deus que cuide de nós. A vida cristã, ela é sustentada pelo próprio Deus e não pela nossa própria força. E o Senhor Jesus também fala sobre viver em comunidade. A gente vai ver aí primeiro no versículo 11, e depois de 21 a 23, o que o Senhor Jesus diz a respeito disso. Não ficarei mais no mundo, versículo 11, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Agora versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Então não existe o cristão que vive isolado da comunidade. A gente até pode ver pessoas, não, eu sou a igreja, e a pessoa está na casa dela lá, assistindo o culto online, e ela não faz parte de um corpo. Mas ela está se auto-enganando, ela está mentindo para si mesma. Ou ela não entende o que é de fato ser igreja. Porque, de fato, o Senhor Jesus nos convidou para viver em comunidade. E ele desejou isso para os seus discípulos. Que eles sejam um, que a unidade seja a característica que se destaque diante deles no mundo. Então, eles têm que mostrar essa unidade. E a igreja é a representação disso. Como partes do corpo de Cristo espalhado por todo o mundo, nós temos que mostrar essa unidade. É por isso que nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos viver isolados da participação da comunidade cristã. Então, a gente viu tudo isso nessas últimas semanas, e aí a gente chega ao final do capítulo 17, que o Senhor Jesus vai dizer assim, que é o foco da nossa mensagem de hoje. João 17, 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então a gente viu aqui um caminho, uma trajetória, pelo qual a nossa fé é fortalecida. Mas a gente não pode se enganar achando que seguir essa forma de viver vai nos blindar contra os problemas do mundo, contra os problemas que nós enfrentamos. Não significa criar um mantra, um tipo de amuleto, uma troca com Deus, um tipo de barganha. Não funciona assim. E não é isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Tanto que o Senhor Jesus não ora para que nós sejamos poupados do mundo, percebe isso? O Senhor Jesus fala que eles vão continuar do mundo, mas o que ele pede? Que os livre do maligno, que os livre do mal. Então, o Senhor Jesus intercede por isso. E a gente sabe, nós que somos cristãos, nós sabemos que a caminhada cristã não é fácil. Quantas lutas nós enfrentamos todos os dias para que a gente permaneça firme diante de Deus, para que a gente não ceda ao pecado. Ainda assim nós falhamos, mas nós temos o Senhor Jesus que intercede por nós. Mas não vai ser fácil, a caminhada cristã não é uma coisa fácil, porque você vai ter que deixar de lado determinados confortos, você vai ter que deixar de lado algo que é mais fácil para você porque você crê no Senhor, porque aquilo é um pecado. Às vezes você está numa situação que vai te exigir ter um posicionamento,
porque você vê que é uma situação errada e a pessoa vai querer que você dê valor àquilo, né? Que você concorde com aquilo. Mas e aí, você vai estar do lado de quem está fazendo errado ou você vai estar do lado do Senhor, que te exige fazer o certo? Então a vida cristã, a caminhada cristã, ela vai nos exigir posicionamento. Porque a gente entende que o processo, a caminhada, ela vale a pena. Que ela não acaba nesse mundo aqui. Eu falo nesse mundo, no contexto do mundo que nós vivemos. Não acaba aqui. Então, por que essa caminhada vale a pena? Primeiro, porque a caminhada com Deus, essa caminhada, essas resoluções todas que nós seguimos, que nós estamos querendo caminhar com Deus, que nós estamos aprendendo aqui, é tudo para que nós sejamos mais parecidos com o próprio Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo ele vai falar disso lá em Romanos 8. Romanos 8, 28 e 29. O apóstolo Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, todas as circunstâncias que são colocadas diante da nossa vida são circunstâncias que são usadas por Deus para transformar o nosso caráter. Então, quando o apóstolo Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem, não quer dizer que tudo vai dar certo na sua vida. Que você está fazendo uma interpretação errada do texto. Não é disso que Paulo está falando. Porque qual é a sequência que Paulo fala? Para que todos sejam moldados conforme o caráter de Cristo. Então, as circunstâncias que nós enfrentamos na nossa vida e os sofrimentos que nós temos que lidar, elas são ferramentas do próprio Deus para que nós sejamos mais parecidos com seu Filho. Então, não quer dizer que você tenha que estar conformado com a situação, não é isso. Você não tem que achar que está tudo certo porque alguma coisa está dando errado na sua vida. Não é por aí. Mas isso não quer dizer que você não vai usar aquela circunstância para ser mais parecido com Jesus. Significa que nada é desperdício, nem as frustrações, nem as perdas, nem as fases difíceis. Tudo está sendo usado para nos formar. Porque o final da nossa caminhada não é incerto. O final da nossa caminhada é de se encontrar com Cristo. É de estar ao lado dele. É de estar para sempre com ele. E às vezes nós perdemos isso de vista. Porque nós olhamos para o fim pensando nas ruas de ouro, nas mansões celestiais, na coroa cheia de pedrinhas preciosas. A gente pensa nessas coisas e é tudo muito belo. E quando a gente começa a imaginar, a gente fala, poxa, vai ser realmente muito lindo. Só que a gente tira de foco o principal. Qual é o principal? O que a gente tem buscado? Será que é só estar num lugar mais confortável, mais bonito, mais rico? Ou é de estar com quem realmente importa, que é Jesus? O que mais importa, no final das contas, não é o cenário, mas é o próprio Cristo. E para pensar, se hoje a gente já consegue enxergar beleza nessa criação que foi manchada pelo pecado, com certeza, no mundo vindouro, na era vindoura com Cristo, as coisas serão muito mais belas. Então, isso a gente não precisa se preocupar. Voltando para o versículo 24 aqui, eu gostaria que a gente prestasse bastante atenção na forma como o Senhor Jesus ele coloca esse ponto aqui na oração que ele faz ao Pai. Vamos ler novamente aí. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. E quando a gente olha para esse texto, qual é o primeiro verbo que está em destaque aí? Ele fala quero, certo? Então, mais do que simplesmente uma promessa de que nós estaremos com Cristo no final, é o próprio Senhor quem deseja isso. Ele fala, eu quero estar com eles e eu quero que eles vejam a minha glória. Então não é somente uma promessa. Jesus ele ora ativamente ao Pai por isso. Ele fala para o Pai que tem esse desejo de estar com seus discípulos. Olha como isso é precioso. Porque às vezes a gente pensa assim que a gente vai estar com Cristo. Mas será que a gente parou para pensar que o próprio Cristo quer estar com a gente? E ele fala que os que me deste, então aqueles que o Pai entregou nas mãos do Senhor. É por isso que nós batemos na tecla e nós defendemos a doutrina de que a salvação ela não se perde, porque é o Pai quem dá nas mãos de Cristo. E ele fala que não vai lançar mão de ninguém daqueles que o Pai lhe deu. Então nós podemos ter essa segurança, a gente pode ter essa certeza de que nós estaremos com Cristo. Porque a salvação, ela nasce na iniciativa do Pai. Não é uma iniciativa nossa. A gente fala assim, para a pessoa tomar uma decisão diante de Cristo, porque o Espírito Santo, ele usa a palavra para falar aos corações das pessoas. E ela, entendendo aquilo, ela fala, eu quero caminhar com Cristo. Mas no final das contas, é o próprio Cristo que está resgatando aquela pessoa e trazendo para si. Então, cada um de nós aqui, a gente tem uma história com Jesus. A gente sabe de onde a gente foi tirado, a gente conhece. Cada um de nós tivemos uma experiência diferente, mas no final das contas, a gente entendeu que a gente precisava de Jesus. E ele queria isso também. Só para a gente olhar para o texto bíblico, né? Eu não vou pedir para vocês abrirem, mas lá em João 6, versículos 37 e 39, o Senhor Jesus diz, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e a quem vier a mim eu jamais rejeitarei. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então, essa é a vontade do Pai
de que aqueles que ele entregou nas mãos de Cristo, eles vão ressuscitar para habitar com ele eternamente. Então, pertencer a Cristo ele vem antes da nossa perseverança, porque nós já estamos com Cristo. Então a gente entende que não é pela nossa capacidade de seguir em frente, de perseverar, porque a gente vai cair, a gente não pode se enganar, a gente vai falhar, a gente vai pecar. É lógico que a gente não vai viver em pecado, porque isso é diferente, mas inevitavelmente a gente vai falhar, a gente vai pecar diante de Deus. Mas a gente tem a certeza que foi Deus que nos resgatou antes mesmo da gente pensar em existir, antes mesmo da gente pensar que todas essas coisas foram criadas, Deus já havia um plano para cada um de nós. Em Efésios 1, o apóstolo Paulo vai dizer lá no versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então Paulo está lembrando daquela igreja dos Efésios ali, que o plano de salvação ele veio antes, muito antes de qualquer coisa acontecer. De modo que a identidade daquela igreja, a segurança daquela igreja não estava nas circunstâncias que estavam cercando ela, mas sim porque Deus já havia garantido a salvação daquela igreja, daquelas pessoas. E hoje também não é diferente. Se a gente está aqui hoje prestando culto ao nosso Deus, a gente está aqui louvando e a gente quer estar com Cristo, certamente a gente pode ter essa segurança, porque foi Ele quem tomou a decisão por nós e nos trouxe até aqui. Significa que a esperança que nós temos está ancorada, está firme em algo que vem antes da nossa experiência com Cristo. E quando a gente entra nesse tema de eleição, às vezes a gente fala de predestinação, a gente entra num campo perigoso aí, que muita gente traz para o debate e tudo, mas a questão não é essa. A questão é que a gente pode usar isso, e a gente pode pensar nisso como, poxa, eu posso ter segurança, porque foi Deus quem fez isso por mim. E você pode pregar, porque você pode ter a certeza de que pessoas ouvirão sobre Cristo, e Ele também pode resgatá-las. E elas poderão ser salvas, porque é Deus quem garante isso, não é nem eu nem você. E é por isso que quando Paulo fala lá em Romanos 8:30 sobre glorificação, ele fala que é uma realidade já certa. A gente está vendo ali na tela o versículo 30 de Romanos 8, que aquele que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. A gente vê que todos os verbos aí que Paulo usa, está tudo no passado. Porque para Deus isso já é algo concretizado. Aqueles que Ele salvou, aqueles que Ele chamou para si, pode ter certeza que Deus já vê como glorificados. É lógico que não é a nossa realidade hoje, nós estamos aqui neste mundo. Mas se nós somos salvos por Cristo, a gente pode ter certeza que nós vamos chegar lá e nós vamos estar com Cristo de forma glorificada também. E é por isso que nós podemos perseverar, e é por isso que nós podemos ter esperança de olhar para o fim e ter certeza que nós chegaremos firmes com Cristo, porque foi Ele quem nos conduziu até lá. Então, quando a gente atravessa sofrimento, dúvida, crises, nós não estamos abandonados. A gente pensa que muitas vezes Deus se esqueceu de nós porque nós estamos enfrentando alguma dificuldade, a gente está passando por algum problema e parece que aquilo nunca vai ter fim. Mas a gente está nesse tempo, nessa terra, que o tempo ele é tão passageiro, ele é tão rápido. Às vezes parece que o sofrimento não vai acabar, mas pode ter certeza, ele vai. E é por isso que a gente pode perseverar. E a nossa fraqueza não anula o propósito eterno, porque a história está vinculada àquilo que o Filho fez por nós diante do Pai, aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz em nosso lugar. O autor de Hebreus vai dizer no capítulo 7, versículo 25, a respeito de Jesus. Portanto, Ele, o Senhor Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, o Senhor Jesus, Ele está diante do Pai intercedendo por nós. E é Ele quem, como o autor de Hebreus fala aqui, que é o único capaz de salvar definitivamente. O que isso quer dizer? Que é de forma completa, que não existe algo mais que nós precisamos fazer para poder alcançar a salvação, porque o Senhor Jesus fez isso de forma definitiva. Ele morreu para nos dar vida. Por isso que João ele vai falar que ninguém pode nos tirar das mãos de Cristo. Não porque nós sejamos alguma coisa diante de Deus, né? Porque nós somos vulneráveis, né? Nós caímos, nós falhamos, a nossa vida cristã é cheia de altos e baixos, mas porque a obra daquele que nós cremos é perfeita e o sacerdócio dele é eterno. Ou seja, ele está sempre diante do Pai, orando a nosso favor. Ele é o nosso advogado, o autor de Hebreus também vai falar isso. Ele está advogando em nosso favor. E o último ponto que nós podemos ver nesse trecho, nesse versículo 24 do capítulo 17 de João, é que a gente vai ver o nosso Senhor em glória. O Senhor Jesus ele fala que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória. E esse é o destino final da nossa redenção. É o de estar com Cristo em glória e vê-lo em glória eternamente. Então a nossa caminhada cristã, a nossa esperança cristã não está relacionada simplesmente ao fim do sofrimento neste mundo. Que poderia ser isso, né? Acabou o sofrimento, está tudo certo. Mas não, Deus desejou algo muito melhor para nós, que é o de estar
diante do próprio Deus, o próprio Cristo encarnado em glória, e a gente está contemplando a face dele para sempre. Então, quando a gente estuda o Evangelho de João, quando ele vai falando sobre glória, ele não está falando simplesmente de um brilho excessivo ou de só uma exaltação. Não, ele fala sobre a manifestação de quem Cristo é verdadeiramente, porque ele é o próprio Deus. E nós teremos esse prazer, esse privilégio de estar com o próprio Deus e vê-lo face a face. No capítulo 1 de João, o próprio apóstolo vai dizer, lá no versículo 14, que eles viram a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Ele fala isso. Mas eles viram o Senhor Jesus ali como homem e passando por todo aquele sofrimento, certo? Mas ele já era o próprio Deus ali. Eles viram o Cristo ressurreto, já o seu corpo definitivo, o seu corpo que nós também veremos um dia. Então eles tiveram o privilégio de ver o Senhor ressurreto. E nós também teremos esse privilégio. Então a glória, ela é a revelação definitiva do caráter, da santidade, da majestade do próprio Deus em Cristo. Então quando o Senhor Jesus ele ora para que vejamos a sua glória, ele está pedindo que participemos dessa revelação, sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum véu, sem nenhum tipo de obstáculo. E por que ele usa essa expressão? Para o judeu isso fica muito forte, porque eles tinham tudo aquilo relacionado ao templo, ao serviço, ao estar diante do Santo dos Santos, e só ter uma pessoa, um sacerdote específico para poder entrar lá uma vez no ano para poder prestar uma oferta ali diante de Deus e interceder. E aí, quando a gente volta lá para o Antigo Testamento, e a gente lembra de Moisés ele pede ao Senhor para ver a sua glória. E o Senhor Deus diz que nenhum homem poderia olhar para a face de Deus e continuar vivo, né? Mas o nosso Senhor concede o privilégio de Moisés vê-lo numa expressão que Moisés usa de ver as costas, né, de Deus. E é engraçado porque Moisés ele usa essa figura porque ele vê uma partezinha só. E a gente vê na história de Moisés como essa manifestação que Moisés vê afetou a vida dele ao ponto de as pessoas não conseguirem olhar para ele. Ele ficava com o rosto coberto porque ficava muito clara a visão dele, o rosto dele, e as pessoas não conseguiam olhar para a face dele. Então Moisés viu só um pouquinho da glória de Deus e já aconteceu isso. E o Senhor Jesus, ele fala que nós o veremos em glória de forma perfeita. A gente não vai ver só um pedacinho, a gente não vai ficar só vendo ali pelo buraquinho, pela fresta da porta. Não, a gente vai estar com o Senhor e vai vê-lo como ele é, de fato. E lá no final, a gente está estudando o Apocalipse na escola bíblica, e quando a gente chegar nesse ponto, né, mas a gente está vendo como as coisas vão acontecer, mas o final de tudo aquilo, no livro de Apocalipse, é que a gente vai estar com Cristo e a gente vai ver a sua face. Lá em Apocalipse 22:4 vai dizer isso, que eles verão a sua face. Eles quem? Aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Eles verão a face do Senhor. Então aquilo que era impossível lá no Antigo Testamento, que era de estar diante da presença de Deus e acabar sendo consumado, né? Agora não existe mais isso. A gente pode ter essa esperança no fim de que nós vamos ver a Cristo como ele é. Então a redenção, ela não apenas perdoa o pecado, ela restaura o nosso acesso a Deus, justamente para que lá no fim nós possamos estar com Deus sem sofrer nenhum tipo de represália, porque ele perdoa o nosso pecado e nós estaremos purificados para estar diante dele. Muito mais do que isso, o acesso que Adão e Eva tinham lá no começo de ter um relacionamento com o próprio Deus ali todos os dias, isso vai ser restaurado, porque não haverá mais pecado. Lá no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 3 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Então, o próprio João aqui, quando ele escreve Apocalipse, ele fala dessa questão do tabernáculo. Justamente voltando lá para o começo, de quando havia o tabernáculo no deserto, quando eles montavam o tabernáculo para poder prestar culto a Deus e depois desmontavam e iam para lá, para cá até chegar na terra prometida. Então, o texto aqui de Apocalipse volta lá atrás. Não, o tabernáculo de Deus é a própria presença de Deus, estará com eles para sempre. E ele próprio será o seu Deus e eles estarão com eles. E muito mais do que isso, na nova criação, a gente não precisa de nenhum tipo de mediação. Não vamos precisar de nenhum tipo de sacrifício, de nenhum tipo de ofertas, igual como era no Antigo Testamento. Não, porque Deus habitará com seu povo de forma plena. E João 17:24 aponta exatamente para isso. Não é simplesmente estar em um lugar melhor, é estar com Cristo. É ter a esperança de que nós estaremos com Ele. É contemplar o Filho em glória e contemplar o relacionamento com Deus que foi perdido lá no começo, lá na queda. E essa esperança sustenta o presente, porque redefine o peso das circunstâncias. Porque quando a gente olha para isso, as nossas circunstâncias, os nossos problemas, eles diminuem muito. Se eu sei que eu vou estar com Cristo, o que é o meu problema? Ele não passa de um cisco desse tempo
que a gente está aqui perto da realidade que é de estar com o Senhor. Paulo vai escrever lá em 2 Coríntios 4,17 que a leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Então aí diz na versão, né? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então todo esse sofrimento que nós enfrentamos hoje, todas essas frustrações, todos esses problemas, as dores que nós enfrentamos nesse mundo, eles trazem esse peso que vão refletir agora de uma forma que a gente não consegue mensurar. Porque estar com Cristo, estar na glória com Deus, no novo céu e na nova terra, vai ser uma coisa que a gente não consegue imaginar. Então, embora a gente sofra nessa carne todo esse tipo de dor, sofrimento, essas coisas aqui não vão ter comparação com aquilo que a gente vai estar vivendo com Cristo. E glórias a Deus, porque o fim da história não é o fracasso humano, é a vitória do próprio Cristo. Não é a instabilidade que a gente vê nesse mundo de guerras, assim, de tirar a vida mesmo de pessoas, as guerras de impostos, as guerras das democracias, de um querendo ser maior que o outro. Não, porque o homem não vai vencer no final, é o próprio Cristo, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus quem vence. E o Apocalipse 21 traz essa visão também de que a cidade não precisa mais de sol, não precisa mais de uma luz externa, porque o próprio Deus será essa luz que estará ali muito maior do que o sol, muito mais brilhante do que o sol, iluminando aquela cidade. Então, quando João encerra o capítulo 17, trazendo essa oração tão bela do Senhor Jesus, ele mostra que conhecer a Deus, ser santificado e viver em unidade, e tudo aquilo que eu falei antes, tudo converge para essa esperança que é de estar com Cristo no final. Hoje nós não conseguimos enxergar de forma plena essas coisas acontecendo, porque nós estamos nesse mundo, mas a gente consegue ter a esperança de que um dia nós estaremos lá. E é por isso que eu gostaria que todos nós permanecêssemos firmes, a gente se lembrasse disso e a gente tenha plena convicção de que não é pela minha capacidade, eu sei que eu vou falhar, mas eu posso chegar a Deus porque Ele venceu por mim. Ele venceu. Ele perdoou o meu pecado. E glórias a Deus, porque eu sei que eu não poderia conquistar nada por causa da minha fragilidade. Mas glórias a Deus, porque eu vou estar com Cristo, porque Ele venceu por mim. Então permaneçam firmes, guardem essas resoluções no coração, permaneçam fiéis a Deus, continue caminhando. E lembre-se de que o Senhor Jesus, Ele quer estar com seus discípulos, Ele quer estar comigo, quer estar com vocês. Amém? É isso então, meus queridos. Deus abençoe. E na próxima semana nós começaremos uma nova série que está relacionada à cruz de Cristo. A gente vai estudar aí o livro de Marcos. Então, estejam aqui, vamos celebrar esse tempo juntos e vamos aprender mais da palavra de Deus.